Jesus pergunta para Bartimeu o que ele queria. Quando Deus nos fez imagem e semelhança, Ele nos fez razão e escolha. E essa é a causa da inveja de Lúcifer. Porque os anjos são ministros de Deus, eles não têm escolha. Deus, quando nos fez, nos deu razão e escolha. Nós somos livres. Deus nos deu liberdade para decidir, inclusive, pecar. Nós temos liberdade para isso, pagaremos o preço, mas nós somos livres. Jesus pergunta para o cego: o que você quer? Jesus conhecia aquela alma e evidentemente sabia que ele era cego. Por que ele faz isso? Porque Deus respeita a nossa liberdade de escolha. E nós vamos escolher a consequência das nossas escolhas. Bartimeu então disse para o nosso Senhor Jesus Cristo: eu quero ver. Eu quero ver. E Jesus faz o milagre e Bartimeu passa a ver. Aqui duas lições importantes. Primeiro, Deus respeita as suas escolhas. Se você prefere não estudar, Deus respeita a sua escolha. Se você prefere acreditar em alguém, Deus respeita a sua escolha. Mas você vai colher o fruto da sua escolha. A outra lição é que Bartimeu pede para ver. Esse deve ser o nosso pedido todos os dias. Entendimento. Sabe por quê? Porque quando disseram para vocês que o problema seria resolvido com voto auditável, e vocês aplaudiram, começaram a dizer voto auditável, voto auditável, voto auditável. Vocês não escolheram pensar a respeito, vocês escolheram acreditar em alguma coisa. Quando alguém disse que o voto eletrônico seria seguro, e vocês acreditaram, eu não vou ter o prazer de me despedir do deputado Medeiros, mas boa viagem, bom voo. Quando disseram para vocês que o voto eletrônico seria seguro e vocês acreditaram, vocês fizeram uma escolha, confiar em alguém, e o resultado está aí. Cuidado quando dizem Deus está no controle de tudo. Deus é onipotente, mas Ele respeita a tua escolha. Se eu resolver atravessar a Avenida Paulista, há muito do que nos cabe. Nós temos que agir, porque Ele nos deu razão e escolha, Ele nos deu vigor. Então eu preciso que vocês entendam por que vocês têm que pedir, exigir contagem pública. Vocês têm que entender por que os projetos de lei que estão na Câmara e no Senado, que não têm a proposta de contagem pública, não servem. O deputado Medeiros anotou aqui para mim. Hoje, se você procurar o trabalho dele de relator, você vai encontrar pelo PL 1169/2015, porque é o projeto mais antigo, porque há vários projetos que estão apensados sobre esse assunto. Qual o problema? Nenhum deles propõe contagem pública de votos. A PEC 135/2019 também não propunha contagem pública de votos. Vocês se deram conta disso? O voto seria impresso, mas não haveria contagem pública de votos. O impresso seria guardado para uma eventual auditoria, que talvez nem acontecesse, porque havia dois requisitos. Primeiro, assumir o custo da auditoria do software, que é uma operação caríssima. Segundo, fundamentar a necessidade da auditoria. Como é possível você fundamentar a necessidade de um fato que você não vê? A chance de se obter essa auditoria é quase nula. E se ela viesse a acontecer, seria feita por um profissional contratado pelo serviço eleitoral. Quando vocês falavam em voto auditável, sabe o que vocês estavam pedindo? Eu quero que alguém, um auditor,
vejam para mim e eu vou confiar nele. Uma senhora me abordou um pouco antes do início da reunião e disse: nós precisamos assumir posição de cidadão, tratar servidor público como servidor público. E é isso que eu quero dizer a vocês. Vocês não têm que confiar em ninguém, vocês são cidadãos. Parem com essa tendência a escolher alguém em quem acreditar. Você não tem que acreditar em alguém. Você tem que viver o voto sendo votado. E você sabe por quê? Porque existe um princípio na Constituição Federal que diz que todo ato de todos os agentes dos 3 poderes são públicos. O princípio da publicidade. E o ato de contar o voto nem de direito eleitoral é. Quando você regula a ação de um agente público, você está... A norma que está regulando a ação do agente público é uma norma de natureza do direito administrativo. O ato de retirar o voto da urna e contar é de natureza jurídica do direito administrativo, repercute no direito eleitoral, mas é um ato de natureza administrativa, que se submete ao princípio da publicidade. E qual é o truque? Eles dão publicidade ao software e realizam o ato em segredo. E espero que vocês fiquem satisfeitos com isso. É mais ou menos como se a gente tivesse a notícia de que a seleção brasileira perdeu o jogo para a Alemanha por 7-1 e alguém dissesse para você, antes do jogo, você conheceu a bola, os jogadores, o campo e o gol, mas você não precisa ver a partida. Apenas saiba que quando a partida terminou, o Brasil perdeu por 7-1. É assim a eleição no Brasil, porque o ato jurídico do escrutínio é secreto. Por que o voto tem que ter matéria, corpo? Por que eu não falo em voto impresso? Por que eu não falo em questões instrumentais? Porque o voto tem que ter matéria. Ao administrador público cabe a tarefa de escolher a ferramenta que cumpra a lei. Não o contrário. Hoje uma nação de 200 milhões se submete a uma ferramenta e a lei é ajustada à conveniência dessa ferramenta. Só que vocês precisam aprender a refutar as mentiras que são ditas pelos ministros do STF. Vocês precisam ter essa habilidade, e é só estudando. Quando o Clériston morreu, eu vi muito pouca gente ligando a morte de Clériston à contagem secreta de votos. Clériston não teria morrido num porão do STF, que é a Papuda, se tivesse havido em outubro contagem pública de votos. Nós iríamos para as nossas casas. Feliz ou triste, nós teríamos ido para as nossas casas. As pessoas estavam para a frente dos quartéis porque elas queriam saber qual era a verdade daquele resultado, daquela eleição, e as Forças Armadas eram entidade fiscalizadora. Então o povo brasileiro foi para a porta da entidade fiscalizadora dizer: nós queremos que vocês concluam a missão que foi investida sobre seus ombros. Os militares receberam uma tarefa de cruzar um rio, chegaram na margem e pararam. Porque o próprio relatório diz: não nos foi dado acesso suficiente para realizar a fiscalização. Eles não cumpriram a missão de fiscalizar. E o povo foi para a porta dessa entidade dizer: concluam a sua missão. Nós queremos ver os votos. Ninguém queria governo militar. Ninguém queria nada de legal. Nós queríamos ver o artigo 142, que está na Constituição, sendo cumprido. A missão de garantir a ordem institucional nesse país, a ordem dos princípios. Nós estávamos em frente aos quartéis por causa da contagem secreta de votos. E o Clériston foi preso por isso. O Clériston morreu por isso. Só que há uma distância. E a maioria não busca a causa originária. A causa originária é essa. Se tivesse contagem pública, o Clériston estava em casa.
cuidando da sua saúde, cuidando da sua família. A false flag, a estratégia da falsa bandeira, usada no dia 8, para aprisionar quase 2 mil brasileiros, ela estava escrita. No dia 15 de novembro eu falei no caminhão, em frente ao quartel-general de Brasília: não desçam a esplanada, vocês serão usados. E foram, porque ainda tinham a esperança de que aquela entidade fosse cumprir o seu papel, mas não havia mais. Sabe por quê? Porque o voto é objeto de uma relação jurídica. O voto não existe se apenas eletrônico. O voto não é apenas uma informação. Tem um profissional da informática que estava ali conversando comigo agora há pouco, a gente tem algumas discordâncias. Ele estava me falando sobre a memória PROM, que é uma memória física. No entanto, para acessar a memória PROM, eu preciso de recursos técnicos, e o cidadão comum não tem essa possibilidade. Existe uma cláusula pétrea na Constituição, e aqui, esse assunto, eu já fiquei 5 horas explicando isso numa live do B38. Aqui não dá para dizer tudo, mas a lei não se aprende como se lê uma receita de bolo. Se você lê uma receita de bolo, 2 ovos, 1 quilo de trigo, uma xícara de manteiga, etc., a lei não é assim. O desembargador está aqui do meu lado para dizer se eu minto. Você entende o conteúdo da lei pela interpretação sistemática e teleológica. Teleológica significa alcance, causa final. Como televisão é visão à distância, a interpretação teleológica da norma é a interpretação que colhe da lei aquilo que ela quer albergar, aquilo que ela quer proteger, aquilo que a mão da lei protege, o bem jurídico que a lei protege. Por exemplo, se nós aprovarmos o PL 943 ainda no primeiro semestre, ele será aplicado à eleição de outubro. Sabe por quê? O princípio da anualidade, que está no artigo 16 da Constituição Federal, não se aplica ao instrumento de coleta de votos, porque o bem jurídico do princípio da anualidade é a paridade de armas na disputa. Isso está na jurisprudência do STF. Paridade na disputa, equilíbrio entre os candidatos. Se o instrumento de coleta de votos causasse vantagem ou prejuízo para os candidatos, ele estaria restrito pelo princípio da anualidade, mas não. A coleta será igual para todos. O instrumento de coleta de votos não cria vantagem nem prejuízo para nenhum dos candidatos. Portanto, essa legislação que trata desse instrumento não se submete ao princípio da anualidade. E vocês encontrarão muita gente por aí dizendo que não, que tudo que diz respeito à eleição precisa de um ano de vigência. Errado. Faça uma interpretação teleológica do artigo 16 da Constituição Federal. E a cláusula pétrea do voto direto e do voto secreto? Interpretação sistemática, eu expliquei. O motor de um carro é um sistema. O pistão é diferente da biela. A biela é diferente do comando de válvulas. Aquilo tudo funciona em harmonia. Isso é um sistema. Quando você extrai da lei um significado, esse significado que você extrai deve ser compatível com toda a ordem jurídica. Isso é interpretação sistemática. Eu extraio um sentido, eu faço uma exegese que deve concordar com o resto da ordem jurídica. Está certo, desembargador? Interpretação sistemática e teleológica. Qual é a interpretação sistemática e teleológica das cláusulas do voto direto e do voto secreto? Primeiro, o voto é contado. Se é contado, é conhecido. Portanto, o voto não é secreto. O voto, o ser voto, que é aquele registro da sua vontade que existe fora de você, isso não é secreto. Porque ele é conhecido, ele é contado. Mas está escrito voto secreto. Sabe por quê? Porque tem muito tiririca no Congresso Nacional. A exceção ali da ilustre presença do desembargador, do senador, há muitos legisladores que não conhecem o direito e escrevem o que escrevem. Cabe a nós, profissionais do direito, fazer a interpretação. Cabe aos assessores nos gabinetes darem a orientação adequada. Portanto, o voto não é secreto, senhores. Quando alguém disser para vocês que o voto é secreto, diga não. É o ato de votar.
A interpretação teleológica dessa cláusula é proteger a escolha, o exercício livre da vontade. É o ato de votar que é secreto, não o voto. E a tal cláusula do voto direto? Direto é predicado de relação. Nada é direto em si mesmo. Nenhum objeto é direto em si mesmo. Animal nenhum é direto em si mesmo. Direto, esse adjetivo, predica a relação que há entre você e seu voto, entre o povo e o sufrágio, porque o sufrágio é direto. Artigo 82 do Código Eleitoral, o sufrágio é direto. Sendo direto, o que significa ser direto? Sem intermediação cognitiva, dinâmica. Você é causa do seu voto. Seu voto é efeito de você. Você é causa eficiente, causa bastante do seu voto. Se o seu voto está afastado de você por um recurso tecnológico que foge da sua compreensão, então não há uma relação direta entre você e seu voto não é direto. A cláusula pétrea do voto direto é violada pelo sistema desde 1996. Por quê? Porque ninguém para pensar nos conceitos. Todo mundo fica discutindo urna eletrônica, computador. Gente, essa coisa que nós chamamos de Brasil, República Federativa do Brasil, Estado, lato sensu, é artifício da ciência do direito, assim como esse prédio é artifício da ciência da engenharia. O Estado é artifício da ciência do direito. Todos os nossos problemas que dizem respeito à nossa cidadania estão na ciência do direito. Você não tem que se socorrer de técnicos de informática. Você tem que se socorrer de profissionais do direito. Você tem que se socorrer do conhecimento do direito. E foi o que mais faltou para o presidente Bolsonaro. A assessoria jurídica dele, me desculpem, péssima. Péssima. Sabe por quê? Hoje é muito fácil entender isso. Quem é o maior inimigo do povo brasileiro? É o STF. Digo tranquilamente, é o STF. E como? Qual é a ferramenta daquela corte? O sofisma jurídico. Como é que você confronta o sofisma jurídico com um técnico de informática? Não faz sentido. É como se nós fôssemos para uma guerra na Amazônia com a equipe feminina de natação. Está entendendo? Não tem congruência. O voto é matéria do direito. O sufrágio é matéria do direito. E para finalizar, porque esse assunto vai longe, sufrágio não é o voto. Busquem o étimo, a origem dessa palavra está no artigo. Eu tenho um laudo técnico de um professor de latim do Instituto Dom Bosco, do Rio de Janeiro. Sufrágio não é o voto. Sufrágio é sufrágio, voto é volvere, voto é compromisso. Sufrágio é subfragor, sufrágio é deliberação, é a relação jurídica que nós estabelecemos no dia da eleição. O voto é o objeto que trafega nessa relação. Enquanto vocês não entenderem que sufrágio não é o voto, voto é apenas objeto do sufrágio, vocês não entenderão o mais grave, que quando você vota, não acontece a eleição. Porque o sufrágio não acontece quando você vota. O sufrágio acontece, sabe quando? Quando a vontade majoritária é conhecida, porque a eleição é a vontade majoritária que faz. A eleição é a escolha da vontade majoritária. Se você, povo, cidadão, não está lá, no momento em que a vontade majoritária é apurada, você não participa da eleição. Foi por isso que eu disse à Rádio Hora da minha cidade: Lula não foi eleito pelo povo, Lula foi escolhido pelos ministros do STF, porque não há na eleição poder do povo, porque não há participação do povo. A participação do povo que deveria haver seria pela publicidade do escrutínio, porque a eleição acontece
no momento do escrutínio. Se não há contagem pública de votos, não há sufrágio. E, consequentemente, não há um regime de poder do povo. O assunto é complexo, é profundo. Não despreze, não sejam arrogantes, soberbos. Eu estava explicando esse assunto num Space. Em 5 minutos, uma senhora me disse: eu já entendi tudo, o que eu tenho que fazer? Eu disse: não, a senhora não entendeu. A senhora pensa que entendeu. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. E nós temos que admitir, nós aqui, hoje, estamos num momento de queda. Queda. Por quê? Outro versículo bíblico. Meu povo perece por falta de entendimento. Gente, a eleição é o primeiro ato de um regime democrático. Primeiro, na ordem lógica. Não é uma questão de importância. Eu vou embarcar no avião amanhã cedo. Se ele começar a pegar fogo, quem estiver na porta vai ter que descer primeiro. Não é porque ele é mais importante que eu, é por uma questão de lógica. Nós temos que resolver o sistema eleitoral desse país antes de tudo, porque tudo que se faz em política pública é consequência da eleição. Se a eleição não está sob o poder do povo, todo o resto é contrário à vontade do povo, como nós estamos vendo. É isso que nós estamos vendo, uma dissonância entre a vontade do povo e as políticas públicas. Por quê? Porque não é o povo que faz eleição no Brasil. Entendam, quantas manifestações aconteceram no ano passado? Teve manifestação por causa do aborto, teve manifestação por causa da baleia azul, teve manifestação por causa da baleia marrom, o dino, teve um monte de manifestação. Ninguém se dispôs a ir para a rua, lutar objetivamente por contagem pública de votos. Eu estou fazendo isso praticamente sozinho há 10 anos. Quando que vocês vão se preocupar com isso? Quando que isso vai ser prioridade para vocês? Quando? Quando perderem a próxima eleição? Quando o Boulos for prefeito de São Paulo? Aí vocês vão se preocupar com isso? Obrigado.